sejam bem-vindos à aula 40, uma aula de revisão. Vamos falar sobre circo, comédia dell'arte, etnia, miscigenação e desenho. Prof. Rutineia aqui com vocês e a Viviane aqui com a gente. Valeu, Viviane! Vamos lá? Então, vamos lembrar do Classroom, as atividades obrigatórias, que valem conhecimento e presença. E vocês que estão assistindo pela televisão, lembrar de pegar as atividades no colégio e devolver, porque os profs ficam ansiosos por essas atividades, né? Então, lembre que cada escola tem o seu dia e horário combinado, tá bom? Fiquem atentos. Vem com a gente. Então, na aula anterior, conhecemos a obra Abajur, do artista Cildo Meirelles. Vimos também que, por meio da arte, podemos questionar, criticar, denunciar e refletir. Estão lembrados da obra Abajur? Né? Era uma obra de arte de instalação, que ocupa um espaço, né? Que o público pode interagir ou não, podendo ser efêmera, né? Acontecer num momento único, ou podendo mudar de lugar, né? Ser exposta em outro lugar. Cildo Meirelles trabalha o pensar de forma crítica também e o apreciar, sentir, né? A obra de arte. Na aula de hoje, né? Então, a gente vai fazer a retomada dos conteúdos. Então, a arte do circo, a comédia dell'arte, etnia e miscigenação e o desenho. Temas que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Então, o circo através do tempo. Não podemos definir a data de início do circo, mas acrobatas já divertiam as antigas dinastias chinesas e japonesas. Então, aqui um exemplo, né, da arte circense japonesa. Então, perceba aqui, né, trabalhando a questão do equilíbrio, né? Então, já tinha, né, a gente não sabe definir a data, mas estava sempre presente através dos acrobatas, né? Então, trabalhando a flexibilização do corpo, né, o equilíbrio. Lembra que a professora falou que não era algo fácil, que deveria ser trabalhado por muito tempo, porque para adquirir, né, esse controle corporal. No Egito, apresentações de dança usando técnicas de contorcionismo já eram vistas há mais de cerca de 3.000 anos atrás, né? Então, aqui a bailarina, né, fazendo o contorcionismo. Então, a gravura aqui para representar. Lembra que a gente viu essa obra também? Então, também faz parte, né, do circo o contorcionismo, né? Então, essa brincadeira com o corpo, né, brincando com os limites do corpo, né? As possibilidades e os limites. Né? Então, vai trabalhando o contorcionismo, né? Mexendo esse corpo de forma de buscar o além, né? Que possibilidades o corpo tem. Então, o contorcionismo vai trabalhar isso, né? Passar os limites e explorar esses limites. O bobo da corte, bufão, o palhaço da corte, tinha a função de entreter os nobres. Era o único que, por meio da brincadeira, conseguia fazer críticas à nobreza sem sofrer penitências. Então, o bobo da corte, ele estava lá para divertir, alegrar, só que ao mesmo tempo que ele brincava, alegrava e divertia, ele também podia fazer críticas, né? Quem ousava criticar o rei? Geralmente, se criticasse, que havia punições. Mas o bobo da corte não, era tudo, né, na brincadeira, mas através da brincadeira, da comédia, a gente pode fazer várias críticas, né? E o bobo da corte aproveitava esse papel e fazia essa função social também, de criticar o rei, através de brincadeiras, mas críticas, né, que podiam fazê-lo questionar, né, a sociedade da época. Qual era a função do bobo da corte? Letra A. Entreter a nobreza. Letra B. Entreter os servos. Letra C. Entreter apenas as crianças. Letra B. Nenhuma das alternativas. Você sabe essa? Então, vamos descobrir daqui a pouquinho. Um tempinho para vocês pensarem. Descobriram a resposta correta? Então, vamos lá. A função era entreter a nobreza, né? O bobo da corte ele estava ali para entreter os nobres, né? Os príncipes, os reis, né? As pessoas importantes da época, né? Mas é claro que não só porque ele estava entretendo, brincando, divertindo, que ele ficava só nisso. Lembre-se que ele questionava também e criticava, né, as pessoas importantes ali da sociedade. Comédia dell'arte. Na Idade Média, artistas viajavam de forma mambembe,
se apresentando de cidade em cidade para contar histórias cômicas. Foi nesse cenário que surgiu, na Itália, no século XVI, a comédia dell'arte. Gente, a prof ama a comédia dell'arte, né? A comédia dell'arte é muito legal, porque ela trabalha o improviso, né? O que vem na hora. Então, eles não tinham um texto que eles decoravam para apresentar. Não, a comédia dell'arte, as falas saíam na hora da improvisação. Mas não é por isso que, né, era assim, só feito na hora. Não, eles tinham um roteiro. O que era esse roteiro? Né? Esse roteiro tinha entradas e saídas de cena. Então, por exemplo, entra Pantaleão carregando uma mala e esconde debaixo do balcão. Aparece o Arlequim espionando, né? Ou seja, tem as ações que eles fizeram. Eles entraram, esconderam a mala, né? O outro espionou, mas não tem as falas, né? Não tem o Pantaleão, ai, vou esconder essa mala. Não tem a fala, né? Por quê? A fala existia na hora da apresentação, nos ensaios, né? Porque eles ensaiavam. Não é porque era improvisado que eles não ensaiavam e muito. Inclusive, os atores que faziam os personagens, eles viviam a mesma personagem a vida inteira. Então, se era o Arlequim, ele ia ser o Arlequim por toda a sua vida. Porque cada vez que a gente ensaia, apresenta, a gente vai descobrindo coisas novas da personagem. Isso é muito legal. Outra coisa da comédia dell'arte é que eles usavam meia máscara. Então, máscaras cobriam aqui só a metade do rosto, deixando aqui a parte da boca de fora. E cada máscara tinha o seu tipo fixo, né? Porque a comédia dell'arte tinha personagens fixos. Então, sempre iam ser Pantaleão, Brighella, Doutor, Arlequim, Colombina, né? Capitão. Sempre ia ser os mesmos nomes das personagens. E cada personagem teria sua característica. Por exemplo, né, o Pantaleão, velho, corcunda, de longas barbas vermelhas, né? Então, sempre seria esse o tipo dele e a máscara dele também seria correspondente. O Arlequim, criado esperto, astuto, que estava sempre querendo se dar bem, né? Então, tinha o seu jeito. A gente pensa em esperto, o corpo já muda. A gente pensa no velho arcado, muda, né? Então, tudo isso fazia parte da personagem. E a comédia dell'arte ia se dividir em 3 categorias. Lembram delas? Patrões, né? Os enamorados e também os zanes, que eram os criados, né? Então, os patrões, a gente vai ter Pantaleão, Doutore, a gente vai ter o Capitão. Os enamorados, eles tinham vários nomes, né? Isabela, Fábio, enfim, vários nomes. E eles viviam... Ai, para amar, tudo era lindo, bonito, ai, como o mundo é belo. Eles queriam sempre o bem, né? Estavam sempre de olho, como a natureza era linda. E os criados, sempre esfomeados, mortos de fome, né? Alguns preguiçosos, né? Que não, como o caso do Polichinelo, estava sempre dormindo, não queria nada com nada, mas era um bom cantor. Ou esperto, como o Arlequim, e a Colombina, né, que era parceira das tramóias junto com o Arlequim. Um detalhe é que as personagens femininas, ou seja, enamorada, Colombina, não utilizavam máscaras. E nem os enamorados, tá? Então, enamorados não usavam máscara também. Os outros todos tinham meia máscaras, né, que não cobria parte da boca. Também outro detalhe era o transporte. Como que eles iam, né? A prof falou aqui no texto que eles eram mambembes, ou seja, viajavam de cidade em cidade se apresentando. Como eles iam? Eles iam de avião? De bicicleta? Não, eles iam de carroça, que era o meio de transporte da época. Eles viajavam nessas carroças de cidade em cidade se apresentando, e a carroça também era a casa deles, a moradia, né? Porque eles geralmente viajavam em família. Então, moravam ali e também essa carroça se transformava no palco da apresentação. Olha aqui, as personagens da comédia dell'arte, né? Que a prof falou aqui para vocês. Os patrões, capitão sempre, né, honrando de se lutar várias batalhas, né? Corajoso. Mas, na verdade, deixa eu contar um segredinho. Era super medroso, era o primeiro a sair correndo. Se honrava de lutar muitas batalhas que, na verdade, nunca existiram, era um farsante. Doutore
sempre portando seus livros, porque ele era um intelectual formado na faculdade. E o Pantaleão, que a prof falou, velho, corcunda, de longas barbas vermelhas e avarento, suvina, mão de vaca. Ninguém tirava um tostão dele emprestado, não. O dinheirinho dele ficava bem guardado. Enamorados, né, que a prof já falou, casal, romântico. Ai, como vocês estão lindos hoje. Ai, adorei o seu cabelo. Né? Sempre românticos, tudo é lindo, tudo é belo. E os Zanes, né, os criados, os empregados. Arlequim, criado esperto, astuto, estava sempre querendo se dar bem. Polichinelo, preguiçoso, sonolento, mas bom cantor. Colombina, parceira de tramóia ali do Arlequim, sempre querendo se dar bem também. O Briguelo, o nome já diz tudo. Tudo confusão. O que está acontecendo? Está pensando o quê? O que está me olhando? O que você está me olhando? Já não falei para parar de me olhar? O Briguelo era muito briguento, estava sempre entrando em confusão, né? E todos os Zanes, todos os criados eram muito esfomeados, estavam sempre com fome, sempre querendo fazer aquele lanchinho, sempre roubando a comida, né? Então, estavam sempre prontos para encher a pança. Quais são as 3 categorias de personagens da comédia dell'arte? A prof falou mais de uma vez, hein? Letra A, patrões, patroas e Zanes. Letra B, patrões, enamorados e Zanes. Letra C, enamorados, Zanes e apresentadores. Letra D, Zanes, patrões e salvadores. E aí? É com vocês! E quais são as categorias? Vamos descobrir? Alternativa B, patrões, enamorados e Zanes, né? Patrões, Pantaleão, capitão, doutor, né? São os que têm um status social, né? Os que comandam. E os enamorados que vivem para amar, que vê a beleza em tudo, né? E os Zanes, que são os criados, os empregados, né? Que estão ali para servir, mas também aprontam muita confusão, né? E que são gulosos, né? Esfomeados. E aí os criados se dividem entre aqueles que são bem espertos, né? Aqueles que são dorminhocos, né? Como é o caso do polichinelo, mas estão sempre entrando em confusão. Palhaço. A palavra palhaço deriva do italiano plagia, que quer dizer palha, que era o material usado no revestimento de colchões. Vestido ou feito de palha, substantivo masculino, ator cômico, né? Espetáculo de circo que usa maquiagens e trajes bizarros, divertindo o público com pantomimes e piadas, né? Então o palhaço ele tá ali para alegrar, trazer a brincadeira, né? O palhaço que é bonito e não tem chulé. Lembra que a prof brincou com esse jeitinho aqui de entrar em cena na aula? Então, o palhaço tem a brincadeira, a alegria, né? E ele pode tanto trabalhar o espetáculo ali, teatral, no circo, na rua. A gente viu também, falou sobre os doutores da alegria, né? Que levam a arte do palhaço até o hospital, né? Para fazer os pacientes se sentirem melhor, né? Até, inclusive, a nossa técnica aqui, Cris Miller, também já participou, né, de espetáculos de doutores da alegria, né? Com o grupo dela. Então, o palhaço ele vem trazer a alegria e ele sempre está colorido, né, com roupas diferentes, engraçadas, né, bizarro, engraçado. Então, ele sempre está de forma diferente, né, trazendo a alegria. Por mais que, às vezes, o palhaço tenha uma história triste na vida dele, mas mesmo que ele tenha uma história triste, ele não pode deixar transparecer a tristeza, porque ele tem que levar a alegria aonde ele passar. Palhaços famosos, né? Então, a gente viu nas aulas anteriores, né? O Piolinho, o Torresmo, o Arrelia, o Carequinha, o Picolino, né? São palhaços que, inclusive, tiveram participação em programas de televisão, né? Tiveram seus próprios programas de televisão, ou trabalharam também no circo, né? Por muito tempo. E o circo é legal que também vai passando de geração em geração, né? Então, aqui no caso, por exemplo, ó, o Picolino 2. Por que ele é o 2? Porque o pai dele era o Picolino 1, né? Então foi passando a arte da palhaçaria de geração em geração.
cômico de circo que usa maquiagem e trajes bizarros, divertindo o público com pantomimas e piadas. Estamos falando do letra A, equilibrista, letra B, palhaço, hein? Pode parar a palhaçada aí que eu quero a resposta correta dessa vez. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho? E a resposta correta é... Ops, aqui, pegadinha, olha a palhaçada, pulei um slide só para ver se vocês estavam atentos, né? Então a resposta correta é o palhaço, né? Não poderia ser outra, né? Quem tem um traje bizarro, diferente, que leva alegria a toda a gente, olha, até rimou, olha, nem tinha programado essa rima, hein? Então é o palhaço, né, gente? O palhaço traz alegria, tá sempre colorido, sempre divertido. E lembra que a gente falou também que tem palhaços youtubers, né? Que é o caso do Alípio, que ele está fazendo muitas lives, né, no canal dele no YouTube. Sigam ele lá. Ele, a palhaça Sombrinha, também está participando das lives dele, né? A Companhia dos Palhaços, que é de Curitiba, também está promovendo lives e apresentações, né? Então, nesse período de pandemia, então tem muita arte aí para a gente assistir. Fiquem atentos. Dá uma pesquisada aí, né, no YouTube, no Face, no Instagram, que vocês vão ver muita arte do palhaço, muita palhaçada por aí. O circo. Originalmente, o circo tinha seu próprio lugar, né? A partir do século XVIII, passou a ser itinerante. Com o crescimento das cidades, os circos são cercados e começam a cobrar ingressos para as apresentações. Essa ideia se desenvolve e é utilizada até hoje. Então, os circos, né, eles tinham um lugar, né, a gente viu, né, o circo lá de Roma, então tinha o seu lugar de acontecer. E depois ele passa a ser itinerante, né, ou seja, ele vai viajar de uma cidade para outra, se apresentando. E aí, eles começam a cercar esse circo e colocar uma bilheteria para se cobrar ingresso para assistir às apresentações. E isso continua até hoje, né? Quando a gente vai ao circo, lá tem a tenda, né? Tem a cerco em volta, a bilheteria para a gente comprar o ingresso e apreciar as apresentações circenses. Então, olha aqui, ó, né? A obra da artista Rosângela Borges mostra bem o que a professora falou, né? A cerquinha ao redor, a bilheteria, né? Tem aqui o carrinho da pipoca já, bexigas, enfim. E lá dentro, na tenda, né, o picadeiro, né, o grande palco ali do palhaço, do circo. Então, hoje a concepção do circo mudou, mas não se pode mais utilizar animais em apresentações. O meio de transporte também foi alterado, né, e as carroças foram substituídas. Então, a gente viu na Comédia dell'arte que eles iam de cidade em cidade se apresentando, né, de forma mambembe, né, ou seja, itinerante de uma cidade para outra, em carroças, que eram a casa deles, né, a moradia, e também o palco. E esse meio de transporte alterou, né? Hoje o circo pode viajar avião, navio, ônibus, né? Tem diversas possibilidades de transporte. E uma coisa também que alterou é o uso dos animais, né? Por causa dos direitos de proteção dos animais, não se usa mais os animais nos espetáculos, né? Então, agora, as pessoas participam sem os animais nas apresentações. Quais características se alteraram da origem do circo, né, para o circo contemporâneo? Então, deixaram de existir palhaços? Será que é essa opção? Ou o meio de transporte deixou de ser carroças e as apresentações com animais não são mais permitidas? Ou as cores da lona do circo antes eram apenas verdes e agora são coloridas? E aí, você sabe a resposta correta? Então, pensa um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Respeitável público, é hora da nossa resposta correta. Sejam bem-vindos. Vamos lá? A alternativa correta, o meio de transporte deixou de ser carroças e as apresentações com animais não são mais permitidas, né? Então, a gente viu na Comédia dell'arte que eles viajavam, moravam em carroças, né, que era a casa e o palco, e que hoje não, né? O meio de transporte, se quiser viajar de carroça, pode também, né? Mas geralmente tem o ônibus, tem carros, tem vans, né, avião.
E mudou também a utilização dos animais, que não são mais permitidos nas apresentações. O circo no Brasil está relacionado à arte mambembe, que vimos na aula 19 quando falamos da comédia dell'arte, e vimos hoje também, né? Outra influência do circo no Brasil foi a vinda dos ciganos no século XVI. Então, está relacionado, né, ao mambembe, né, aquele circo que vai viajando de um lugar para o outro, e está relacionado também à arte cigana, né, que também tem essa característica de viajar para a cidade e para outra, né, e trazendo a questão da música, né, que os ciganos trazem, né. Então, tem a dança, tem o equilíbrio, né, então trouxe essa relação também como influência para o nosso país. Então, o circo no Brasil também tem influência da arte cigana. O circo no Brasil tem as suas características mambembes, lembram que eram? Tá bom. Por duas influências, quais são elas? Então, a primeira opção, o Japão, por causa das técnicas dos bonecos, e a Europa com artistas mambembes. Ou a Europa com os artistas itinerantes e os povos ciganos que vieram para o Brasil. Ou a Argentina com os seus tangos, será? Turum, tam, tam. E a Europa com circo fixos. E aí, qual é a alternativa correta? E a alternativa correta é a Europa, né, com os artistas itinerantes e os povos ciganos que vieram para o Brasil, né? Então a gente viu ali da Europa a comédia dell'arte, né, que a professora falou que ama e amo mesmo. Então a comédia improvisada, que viajava de cidade em cidade se apresentando, e também a arte cigana, que também tem essa característica, né, de viajar de uma cidade para outra se apresentando, né? Então as suas danças, as suas músicas, as suas formas de trabalhar o equilíbrio, também vão influenciar o circo no Brasil. Circo contemporâneo. Então no circo contemporâneo, os espetáculos exploram o palco, o ar e as paredes, né? Então, a tecnologia também está presente nos espetáculos circenses modernos, unindo as apresentações artísticas dos trapezistas, palhaços, malabaristas, mágicos, etc., aos efeitos especiais. O circo contemporâneo, ele vai utilizar de diversas linguagens artísticas, né? Pode utilizar da dança, do teatro, né? Da iluminação também, né? Questões técnicas, iluminação, sonoplastia. Lembra a sonoplastia? Né? A música que ambienta ali o espaço, que cria a emoção da cena, né? Então vai usar diversos elementos técnicos também, né? A gente viu espetáculos que trabalhavam a questão da parede, né? O espetáculo da Deborah Cocker, que ela trabalhava a exploração da parede no seu espetáculo, né? Então não só a questão horizontal, né, de estar aqui no chão, mas a questão vertical, né, a verticalidade. Então, no espetáculo que a Deborah Cocker fez, o ovo, lembra? A gente falou deles em aulas anteriores. Ela propõe o quê? Né? Características do nosso país, nossa música, nossa vegetação, com esse surgimento, né? Esse ovo, o que vai vir desse ovo, em um circo muito colorido, muito cheio de magia, de tecnologia, né? Uso do solo, uso da parede, uso do ar, né? Então, trabalhando o equilíbrio. Então, imagina a dificuldade de se criar um espetáculo desses, né? Então, tem que ser muito treino, muito trabalho que você vai fazer desde cedo, né? Trabalhando o seu corpo, o seu equilíbrio, a sua mente, né? Para estar concentrado, para conseguir executar os movimentos. Então, etnia e miscigenação. Etnia, grupo de pessoas de mesma origem biológica e cultural, né? Então, que fazem parte da mesma comunidade ali, biológica, tá? E miscigenação, a mistura desses povos, né, diferentes. Então, traz essa miscigenação. O nosso povo brasileiro, né, tem muita miscigenação, muita mistura de etnias, né, de raças diferentes. E aí, dessa mistura de raças diferentes, né, de etnias diferentes, foi criado o movimento, né, Mangue Beat, que é um movimento surgido no Brasil em 1990. O que o Mangue Beat propõe? Mescla de elementos regionais, maracatu, rock, hip hop, funk e música eletrônica, né? Então, o Chico Sainz, ele criou, né, esse Mangue Beat, esse estilo musical,
que é a mistura de ritmos diferentes. Então a gente tem o hip hop com o rock, né, com a dança do maracatu. Então é mistura de muitas linguagens diferentes. E ele deu esse nome de Mangue Beat por quê? Vem do mangue, né? Então o mangue, que é a sua variedade de animais, né, a terra ali, aquele banhado. Então daquele banhado, aquele mangue, tem muita diversidade de vida, de animais. Então vem do mangue, essa diferença, essa miscigenação. E também o beat, que significa o beat, né? O beat significa a pulsação, o ritmo, a marcação. Então mistura de pessoas diferentes, animais diferentes, né? Culturas diferentes, com ritmos também diferentes. Então ele mesclou tudo isso e não é à toa que o símbolo do Mangue Beat é o caranguejo. Lembra que a gente até fez uma escultura, a professora ensinou para vocês uma escultura de caranguejo? Sim, porque o caranguejo está ali no mangue, faz parte desse lamaçal, né? Então, por isso o caranguejo é o símbolo do Mangue Beat. Inclusive, né, com direito à estátua enorme que a gente viu na aula, né, aulas passadas, essa imagem dessa estátua, né? Etnia refere-se a grupo de pessoas de mesma origem biológica e cultural. Letra B, grupo de pessoas que viajam pelo mesmo país. E aí, qual é a alternativa correta? Vamos à resposta correta? Então, etnia, grupo de pessoas da mesma origem biológica e cultural, né? Agora aqui, as músicas do Mangue Beat misturam qual palavrinha será que encaixa aqui? Tambores e batuques com instrumentos. Então, letra A, será que é antigo, novo e eletrônicos? Ou letra B, bom, barato e cordas? Letra C, antigo, novo e leves? Letra D, bom, clássico e soprosos. Pensa aí que daqui a pouquinho eu volto. E a resposta correta é letra A, antigo, novo e eletrônicos, né? Então fica assim a frase. As músicas do Mangue Beat misturam o antigo e o novo, né? Tambores e batuques com instrumentos eletrônicos. Então o antigo porque tem a questão do tambor, da batucada, e o novo porque traz a questão da música eletrônica também ali junto, tudo na mesma música, né? Cultura, conjunto de valores, costumes e atividades das pessoas. Toda manifestação e produção de um povo traz a identidade dos povos, né? Então, cultura faz parte da nossa identidade. Tudo que nós produzimos faz parte da nossa cultura. Comida, roupas, músicas, danças, né? E o patrimônio cultural? Patrimônio cultural material são as pinturas, desenhos, fotografias, esculturas, prédios, cidades, textos, partituras, musicais, entre outros. Patrimônio cultural imaterial, práticas da vida social, né, as tradições e métodos de criação que vão passando de geração a geração. Cestaria, cantos, ritos, danças, entre outros. Então, patrimônio cultural material é tudo que a gente tem a técnica, né? Por exemplo, um livro, né, tem a forma de ser escrita, uma partitura musical, né, uma arquitetura. Isso faz parte do patrimônio material, né, cultural material. E o imaterial, aquele que vai passando de geração em geração. Cantigas de roda, brincadeiras, danças, né, de roda, artesanatos, né, a gente viu as cestarias, por exemplo, indígenas, né? Então, patrimônio cultural imaterial. O que são patrimônios culturais imateriais? Letra A. São as práticas da vida social, as tradições e métodos de criação que vão passando de geração a geração. Ou letra B. São as pinturas e esculturas vendidas em grandes salões de exposições. Essa tá fácil, hein? Daqui a pouquinho eu volto. Resposta correta são as práticas da vida social, as tradições e métodos de criação que vão passando de geração em geração. Então, o patrimônio cultural imaterial vai passando de uma geração para outra, né? Então, o vô que ensina para o pai, que vai ensinar para o filho. Então, a cultura é imaterial. Desenho, né? Com os elementos das artes visuais obtemos a cor, a profundidade, o volume, o efeito luminoso, né? Que a gente trabalhou a questão do desenho.
Então, são alguns dos elementos das artes visuais. O espaço bidimensional ele vai ter a altura, né, e a largura. Então, exemplos, as atividades que a gente faz no papel, né, é bidimensional. A gente vai ter altura, largura, tá bom? No início da história, não tínhamos lápis para desenhar. Eram usados tintas naturais e carvão. Os desenhos eram feitos nas paredes das cavernas e são chamados de arte rupestre. Então, aqui, o exemplo, né, eram feitos com tintas naturais, elementos tirados na natureza, né? Então, carvão, argila, flores, né, folhas. Agora, lápis grafite, né? Só em 1795, o Nicolas Jacques Conté, ele criou por meio de experimento com pó de grafita e outras substâncias, né? Com aquecimento, criou o lápis de diferentes graus de maciez e firmeza. Então, se tivesse maior quantidade de grafita, mais escuro ficaria no papel, porque o lápis seria mais macio. E se tivesse maior quantidade, né, de argila, ficaria mais claro no papel, porque o lápis seria mais firme. Quando o lápis tem mais grafita na sua composição, ele será, letra A, mais escuro, B, mais claro, C, nem escuro nem claro, D, as duas alternativas estão corretas. E aí, é com vocês. E a alternativa correta, mais escuro, né? Então, aqui, ó, se o lápis tem maior quantidade de grafita, ele vai ficar mais escuro, porque ele vai ser mais macio. Então, vai ficar mais escuro no papel. Então, nessa aula, a gente falou sobre o circo, sobre comédia dell'arte, sobre etnia, miscigenação, desenho, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E lembrem das atividades do Classroom, né? Façam as atividades, vale presença, vale conhecimento. Quem está fazendo pela televisão, lembrar de pegar a atividade e devolver. Cada escola tem o seu combinado. Gente, eu já falei demais, os técnicos estão brigando comigo, eu tenho que terminar essa aula. Beijo no coração de vocês, tchau! Valeu, Viviana!